Eu vou escrever um livro, como é que vai ser o Brasil em 2050. Não é só o Brasil não, é o mundo inteiro. E por que eu vou escrever? Porque tem o Paper 99 que previa já essa subida dos emergentes, só que falava que a China ia passar os Estados Unidos em 2042, falava que o Brasil ia passar o Reino Unido em 2036, tá? E o Brasil já passou o Reino Unido. Então as coisas estão acontecendo muito mais rápido do que o previsto. É sobre isso que eu quero escrever, eu quero detalhar, eu quero estudar esse trem direitinho. O The Economist já prevê que a China vai passar os Estados Unidos em 2018. Eu acho essa previsão aqui exagerada, eu acho que vai ser lá por volta de 2022. Mas mesmo assim a gente tem que estudar esse fenômeno, entender o que está acontecendo. E o que está acontecendo? Os modelos usados pelo Goldman Sachs, eles conseguem prever crescimentos assim uniformes, mas essas grandes variações aqui não conseguem ser captadas pelo modelo dele. Então eu acredito que os países ricos estão passando a mesma coisa que o Brasil passou na década perdida de 1980 e 1990. O que está acontecendo? Com o Brasil foi o seguinte, o Brasil vinha crescendo muito bem. E os militares resolveram fazer uma enorme dívida externa para acelerar o crescimento, aquele milagre econômico do Brasil. E o que aconteceu? Veio o choque do petróleo em 73, veio outro choque do petróleo em 79, não derrubou o crescimento na década de 1970, mas pagar a dívida nas décadas posteriores foi uma tragédia. Então os países ricos estão altamente endividados e eles vão ter mais ou menos umas 2 décadas perdidas, como o Brasil teve. É essa que é a minha tese, é isso que o Goldman Sachs não calculou nos modelos dele, por isso que eles estão errando. Então, olha pessoal, o Brasil como que cresceu irregularmente de 1980 até 2016, já é a previsão do FMI, tá? É claro que tem uma linha de tendência, mas a nossa crise deixou o crescimento muito irregular. É evidente que os países ricos não vai ter tanta irregularidade como a nossa, tá? Mas mesmo assim não vai ser tão bom para eles não. Tem um fenômeno muito interessante, tá, que começou a acontecer depois da queda do Muro de Berlim e se intensificou agora no século XXI, que é a subida dos países ricos. Eu vou fazer esse prolongamento aqui até 2050, tá, estudar direitinho. Então isso aqui é um fenômeno que é novo, nunca aconteceu isso, dos ricos ficarem ricos, os pobres ficarem ricos numa velocidade tão grande. Aqui está a média de crescimento, tá, dos ricos em preto e dos pobres até 2000, aqui por década, tá, de 2040 a 2050 aqui, ó. Então a gente vê que eles cresciam praticamente igual na década de 1980 e depois o trem foi se distanciando. Agora nessa década agora deve ser a gente fala de os ricos estão separando dos pobres, tá? Os ricos estão com baixo crescimento e os pobres estão com alto crescimento. Esse desacoplamento aqui é que é uma coisa muito forte agora de 2010 a 2020. Então nós estamos passando por um momento histórico, poucas pessoas se percebem disso. É sobre isso que eu quero escrever. Então os emergentes pelo Goldman Sachs, tá, o paper 204, ó, estão com 22 trilhões, 2020 45, 82 trilhões em 2030. Então é isso aqui, gente, que vai acontecer. A mudança está agora. Então os emergentes vão crescer uma média de 7% e os industrializados apenas 2%. Inclusive os BRICS vão crescer 8%, é muita coisa. Então nós estamos muito bem na fita, o Brasil inclusive. Pelo Goldman Sachs, o crescimento era uma função da população econômica ativa, tá certinho, em função da educação, dos investimentos e dos salários baixos nos países porque eles ficavam mais competitivos. Mas eles não levaram em conta os recursos naturais. Então é isso aqui que está fazendo o Brasil crescer muito nessa nova ordem econômica mundial carente de commodities. Então as pessoas acham que produzir commodities, exportar commodities é uma coisa ruim. Foi no passado, mas agora nós estamos vivendo um novo mundo e as coisas mudaram, só que as pessoas continuam pensando como antigamente. E o Goldman Sachs também previu que a China ia ganhar no câmbio muito mais do que o Brasil. E o Brasil, por enquanto, está ganhando muito mais do que a China no câmbio. Por quê? Porque o Brasil tem commodities. Então eles levaram em conta que um país ganha no câmbio à medida em que ele vai se desenvolvendo, se industrializando, só que também ganha quando tem commodity, quando as commodities começam a valer bastante, como no momento atual. Então isso aqui é por isso que o Goldman Sachs errou, tá? No caso do Brasil. No caso da China, eles erraram porque a China está investindo muito mais. Eles calcularam que a China ia investir 30%, 25%, 33%, não me lembro direito, e a China chegou a investir 50%. Então a China está muito mais organizada do que todo mundo imaginava. Então isso aqui é a teoria do Goldman Sachs, tá? Que de acordo com que a renda per capita aumenta, diminui a diferença com os Estados Unidos, tá? Mas não só esse fenômeno. Tem um fenômeno aqui na vertical, ó.
Esse fenômeno vertical, o que significa? Significa que os países asiáticos têm que manter o câmbio desvalorizado e os países que têm commodities, como o Brasil, como os países do Oriente Médio, podem manter a moeda mais valorizada. É esse detalhe aqui que eu quero estudar melhor nesse livro que eu vou fazer. Falou, moçada?